Olá, hoje nós vamos para o capítulo 7 do profeta Jeremias. O capítulo 7, ele é o famoso discurso à porta do templo. Isso mesmo, é um discurso feito pelo profeta na porta do templo. É um discurso contundente, é um discurso famoso que foi feito no ano 608. 608. Ora, o ano 608, o rei era Josias. E nós estamos aí há exatamente 21 anos da queda de Jerusalém, da destruição do templo. Então, lembra? Rei Josias, tempo do rei Josias, está tudo bem, prosperidade, Jerusalém em calma, os povos estão em paz, está tudo certo, mas Jeremias já percebe uma ameaça que vem do norte, da Babilônia. Ninguém acredita. Como Babilônia? Babilônia está crescendo, está crescendo. E no ano 608, na porta do templo, Jeremias chama a atenção do povo. Povo vivendo na paz, povo vivendo na prosperidade, mas povo vivendo também na infidelidade, se debandando para cultos estranhos, não está levando a religião muito a sério. Então, Jeremias vai vir chamar a atenção sim, tá bom? Como eu disse a você, nós estamos aí exatamente há 21 anos da destruição do templo, da queda de Jerusalém. Tá bom? Vamos então ler esse texto que é muito interessante. Você imagina na porta do templo, Jeremias desafia, fala até, assim, mais ou menos até contra essa coisa de achar que o templo é tudo na vida das pessoas, né? Mas é uma coisa séria, que Jeremias vai falar. Presta atenção que a linguagem é dura, tá bom? Vamos lá? Dá um like no vídeo aqui, ó. Isso, dá um like no vídeo. Agora você vai fazer o seguinte, eu quero que você se inscreva no canal. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Mas eu quero que você faça mais uma coisa. Agora você vai espalhar para todo mundo esse vídeo e vai convidar as pessoas para ler a Bíblia comigo. Se você está lendo pela primeira vez aqui, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, lembre-se que nós temos desde o capítulo 1 de Gênesis, tá bom? Todos os capítulos explicados, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tá bom? Faça essa leitura comigo, mas começa lá de Gênesis, vai lá. Isso, aí entra aí playlist, começa lá, procura o livro de Gênesis, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número, blá, 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 até chegar aqui, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, então vamos ler o capítulo 7, o famoso discurso à porta do templo. A palavra do Senhor foi nestes termos dirigida a Jeremias. Vai à porta do templo do Senhor, lá pronunciarás esse discurso. Escutai a palavra do Senhor, vós todos povos de Judá, que entrais por estas portas para vos prosternar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: reformai vosso procedimento e a maneira de agir, e eu vos deixarei morar neste lugar. Não vos fieis em palavras enganadoras semelhantes a estas. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Se reformardes vossos costumes e modos de proceder, se verdadeiramente praticardes a justiça, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, se não espalhardes neste lugar o sangue inocente e não correrdes para a vossa desgraça atrás dos deuses alheios, então permitirei que permaneçais neste lugar, nesta terra que dei a vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, vos fiais em fórmulas enganadoras que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultério, prestais juramentos falsos, ofereceis incensos a Baal, procurais deuses que vos são desconhecidos. E depois vinde apresentar-vos diante de mim nessa casa em que foi invocado o meu nome e exclamais: estamos salvos, para em seguida recomeçar a cometer essas abominações. É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandido esta casa,
em que meu nome foi invocado? Também eu vejo, oráculo do Senhor, ide, portanto, à minha casa de Silo, onde a princípio habitou meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, porque tendo-vos já continuamente advertido e não me atendestes, vou fazer da casa em que foi invocado o meu nome, na qual depositastes vossa confiança, desse lugar que vos dei assim como a vossos pais, o que fiz em Silo. E vos repelirei de minha presença, assim como repeli vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Quanto a ti, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixas ou súplicas e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Não vês o que faz ele nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres sovam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos, o que provoca a minha ira. Será, porém, a mim próprio que ele fere, oráculo do Senhor, ou a si mesmo para a sua maior vergonha? Por isso, eis o que diz o Senhor Javé: eis que minha cólera vai extravasar-se sobre este lugar, sobre os homens e os animais, sobre as árvores dos campos e os frutos da terra, e ela se inflamará para não mais se extinguir. Eis aqui o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: amontoai holocaustos sobre os sacrifícios e deles comei a carne. Porquanto não falei a vossos pais e nada lhes prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios no dia em que fiz sair do Egito. Foi esta a única ordem que lhes dei: escutai minha voz, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Segui sempre a senda que vos indicar, a fim de que sejais felizes. Eles, porém, não escutaram nem prestaram ouvidos, seguindo os maus conselhos de seus corações empedernidos. Voltaram-me as costas em lugar de me apresentarem seus rostos. Desde o dia em que vossos pais deixaram o Egito até agora, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias sem cessar os mandei. Eles, porém, não os escutaram, nem lhes deram atenção, endureceram a cerviz e procederam pior que os pais. Quando tudo isso lhes transmitires, também a ti não escutarão. Tu os chamarás e não obterás resposta. Tu lhes dirás então: esta é a nação que não escuta a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita as suas advertências. A lealdade desapareceu, tendo sido banida de sua boca. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona essa raça contra a qual se encolerizou. Fizeram os filhos de Judá o que é mal a meus olhos, oráculo do Senhor. Colocaram ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado e o macularam. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale do Ben-Enom, para lá queimarem seus filhos e filhas, não lhes havendo eu ordenado tal coisa, que nem me passara pela mente. Eis porque virão os dias, oráculo do Senhor, em que não mais se dirá Tofete, nem vale de Ben-Enom, mas vale da matança, onde por falta de lugar serão enterrados mortos em Tofete. Os cadáveres desse povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, sem que ninguém os expulse. Nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, farei silenciar os gritos de alegria e os cantos de júbilo, cantos do esposo e vozes da esposa, porquanto a terra será reduzida a um deserto. Gente, nós temos aqui um discurso muito duro de Jeremias na porta do templo. E quando a gente fala que é um discurso famoso, porque fazer um discurso desse na porta do templo é algo sério. Jeremias está dando de dedo nos profetas, dando uma indireta no rei e falando diretamente para o povo, chamando e exortando o povo da sua infidelidade, do jeito que o pessoal está levando as coisas, né? Então, esse discurso à porta do templo é um famoso discurso, como eu disse para vocês, que foi pronunciado no ano 608.
Pronunciado no ano 608, nós temos aí exatamente o ano do rei Josias. Como eu disse para você, um período muito de tranquilidade, de calma e prosperidade para Judá. Na verdade, gente, é importante você lembrar o seguinte: esse tempo de prosperidade, esse tempo de paz, ele geralmente produz aí um relaxamento na fé, na religião. E o povo estava muito tranquilo, tinha muita gente que ia ao templo, fazia os sacrifícios, fazia e vivia das prescrições ali que Deus havia deixado, mas também ia lá, fazia uma oferendazinha para Deus Astarte, ia lá, participava ali de um ritualzinho ali para Baal, ia lá, participava ali de uma coisa, sabe aquela coisa? Eu sou católico, mas eu vou ali. Ou seja, dando tiro para todo lado. Isso que sabe a história, né? Macaco que muito pula, quer levar chumbo, né? Então quer levar chumbo. Então fica aquela coisa. É uma coisa meio parecida com hoje, né? Você é católico? Sou católico, mas eu vou ali. Vai tudo quanto é lugar. E o povo? Eu sou fiel, eu venho no templo, eu trago oferendas, eu faço libações, eu faço sacrifício, mas vai lá, oferece lá uma coisinha lá para Deus Astarte. Oferece. Então, ou seja, é isso que deixa Jeremias muito furioso. E ele vai na porta do templo falar isso. Esse famoso discurso pronunciado no ano 608 traz para a gente aí essa lembrança de que coisas ruins acontecerão daqui. Quando que vai acontecer a destruição do templo? No ano 587, então daqui 21 anos. Mas quando Nabucodonosor vier para cima do templo e quando a Babilônia acabar com Judá e acabar também com Jerusalém, levando o povo deportado. Muito bem, o que esse discurso do templo fala para a gente? Que é praticamente o capítulo 7. Primeira coisa, a futilidade de confiar, de uma confiança cega no templo, né? E nas instituições religiosas. Ou seja, não adianta você confiar cegamente. O templo é isso, que é o templo, que é o templo, que é o templo. E confia que basta você ir ao templo e está tudo bem. Não é assim. Precisa de uma conduta honesta. A ideia deles era mais, eu estou aqui no templo, então está tudo bem. Não é bem assim. Outra coisa, nesse discurso, Deus vai punir, sim, apesar de você ficar praticando as suas obras religiosas, mas se ele vir qualquer coisa errada, ele vai punir. Essa é a visão aqui de Jeremias. Outra coisa desse discurso é o seguinte: o povo não está respeitando nem a lei nem os profetas. Não está respeitando. Né? Está aqui bem... E, uma coisa séria aqui, isso é bem típico do profeta Jeremias, a severidade na punição. Deus vai ser severo com a punição. Tá bom? Vamos lá, porque isso é importante lembrar o seguinte, é importante lembrar que Jeremias começa a fazer esse discurso e começa a lembrar um monte de coisa aqui. Uma das coisas que Jeremias lembra é o seguinte: vocês estão fazendo o templo como se fosse uma caverna de ladrões. Olha que interessante. Aqui, ó. Depois vim de apresentar-vos diante de mim nessa casa em que foi invocado meu nome, exclamar: estamos salvos, para em seguida começar a cometer todas as abominações. É por acaso a vosso olho uma caverna de bandidos? O que é a visão da caverna de bandidos? Por exemplo, o bandido, né, os bandidos, né, eles vai lá, rouba, e vai depois correr e esconde numa caverna. Quando eles entram na caverna, falam: estamos a salvo. Sabe a história do Alibaba e os 40 ladrões? Isso, né? Os 40 ladrões. Os 40 ladrões faziam o quê? Os 40 ladrões, eles tinham uma caverna, né, onde eles escondiam. Então era comum, eles iam, roubavam, corriam e entravam na caverna. Então lá na caverna eles falavam: estamos a salvos. Aí Jeremias faz uma comparação: vocês estão parecendo bandido. Vocês estão parecendo bandido que faz todo tipo de coisas erradas,
né? Oferece, mata, rouba, presta culto a Baal, incenso a deuses estranhos, aí faz tudo errado. Aí depois vocês vêm correndo para o templo, entra no templo e fala assim, ai, estamos salvos. Como se o templo fosse uma caverna de ladrões, de bandidos. Não é assim não, meu filho. Não é assim não. Então, as pessoas pensam, faz tudo errado. Tudo quanto coisa errada. Injustiça, pratica o mal, faz culto a Baal, tudo. Aí depois vem e corre dentro do templo. Não vai pensando que o templo é uma caverna para esconder você e proteger você, não. Não. Depende da sua conduta, O Jeremias continua falando aqui uma coisa muito interessante, e ele faz uma comparação. Se vocês não derem um jeito de se emendar, de vocês se corrigir, vai acontecer o que aconteceu com aquele outro santuário lá, o santuário de Silo. Olha aqui, E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido, não me atendeis, vou fazer da casa em que foi invocada meu nome, na qual depositais vossas confianças, desse lugar que vos dei assim conhecer, como a vossos pais o que fiz em Silo, e vos repelerei da minha presença, assim como repeli vossos irmãos e a raça inteira de Efraim. Muito bem, a raça inteira de Efraim é o pessoal do norte. O santuário de Silo é o santuário, aquele primeiro santuário que foi antes de ter templo, foi o primeiro santuário, estava no norte lá, né? O que aconteceu com ele? Tudo foi destruído. O que aconteceu com o pessoal do norte? O que aconteceu com o pessoal do norte? O pessoal já tinha caído a Samaria. Olha aí, já tinha caído, o povo já tinha sido deportado, o norte já tinha acabado praticamente, o reino do norte já tinha acabado, santuário de Silo já tinha acabado. E Jeremias fala, se vocês não se emendarem, se vocês não agirem de outra forma, eu vou fazer com vocês o que aconteceu lá com o norte. E realmente vai acontecer com o sul o que aconteceu com o norte. Templo destruído, assim como o santuário de Silo, povo deportado para o exílio, assim como o povo do norte foi. Meu filho. Bom, o texto continua chamando e tem um momento que Deus fala para Jeremias, nem adianta interceder pelo seu povo. Nem adianta interceder pelo povo. Não adianta pedir, não. Aqui, não intercedas por esse povo, nem erga, não interceda, quanto a ti, não intercedas por esse povo, não ergas em favor dele queixa ou súplica, e não insista junto de mim, porque não te escutarei. Porque esse povo está infiel. Esse povo está infiel, né? E assim o texto continua com várias exortações e admoestações para aquele povo. Vamos ver aqui alguns versículos que é muito importante que eu queria falar para você. Versículo 10. Tá. Versículo 10. E depois vinde apresentar-vos diante de mim nessa casa em que foi invocado meu nome e exclamais, estamos salvos para que em seguida começar a cometer todas essas abominações. Aquela história da caverna de bandido, né? Ao invocar o nome do Senhor sobre o lugar, se proclama a presença de Deus. Ok. Eu invoquei o nome de Deus, assim Deus tem direito de exigir, presta atenção, certas condições para que ele possa estar naquele lugar. Então, olha o seguinte, você não disse que o templo é o lugar do nome de Deus? Ok. Então, Deus tem jurisdição sobre este lugar. Então, é Ele que tem direito de dizer quem pode estar lá e quem não pode estar lá. E é por isso essa exortação de Jeremias. Não faça do templo de Deus uma caverna de bandidos, onde você pode cometer todos os crimes lá fora e vir aqui dentro dizer que está protegido. Não. Se Deus não permitir que você esteja aqui, Ele não vai permitir. Se Deus não quiser que você esteja aqui, Ele não vai permitir que você esteja aqui no templo. Porque quem tem jurisdição sobre o templo é Deus. Tá bom? Versículo 11. E por acaso a vossos olhos uma caverna de bandido, essa casa que meu nome foi invocado, também eu vejo, oráculo do Senhor. 11, olha aqui, para Jeremias esse fervor cultual, né? Fervor do culto dos israelitas, não passa de simulação, de fingimento, porque, aquilo que eu falei para vocês, eles vão lá fora do templo e fazem todo tipo de sacrifício para Baal, oferece oferendas para deuses estranhos, vive longe dos costumes de Deus, aí depois chega dentro do templo
e faz todos aqueles cultos lá. Jeremias acha isso um fingimento, ou seja, faz tudo errado lá fora e depois chega no templo e faz tudo bonitinho, fazendo o seu culto bonitinho no templo. Fingimento. Parece que está falando para muita gente hoje também, né? Faz um monte de coisa errada, agora depois vai para a igreja, reza. Tá. O versículo 12 fala do santuário de Silo, lembra? Ide, portanto, a minha casa de Silo, onde a princípio habitou o meu nome, e vede que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. O santuário de Silo, gente, ele foi Silo, Siló, ou Shiló, Silo, Siló, né? Tanto Silo, a cidade, Silo, e tanto o santuário de Silo foram destruídos, né? Pelos filisteus, isso mesmo, muito tempo atrás, né? E quando esse santuário foi destruído, o próprio Deus assumiu a responsabilidade de ter destruído esse santuário por causa dos pecados do povo de Israel. Então, na verdade, o que aconteceu? O santuário, e não só o santuário, mas a cidade de Silo foram destruídas, né? Pelos filisteus. Mas Deus falou assim, sabe por que foi destruído? Eu que mandei destruir, por causa do pecado de vocês. E a ameaça de Jeremias é essa. Vai acontecer com esse santuário aqui, ó, o templo de Jerusalém, o que aconteceu com o santuário de Silo. E depois fala, vai acontecer com aquilo que aconteceu com... É isso mesmo. Cuidado. Só para entender, versículo 18. Os filhos juntam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres soavam a massa para fazer tortas destinadas à rainha do céu. Depois fazem libações a deuses estranhos e que provoca a minha ira. Rainha do céu era uma deusa cultuada já na Mesopotâmia, chamada deusa Astarte. Ela tinha o título de Rainha do Céu. Muito bem. E ela era uma deusa mesopotâmica, né? Que era cultuada ali pelos cananeus, era cultuada ali pelo povo do norte, era cultuada ali... né? E isso aqui é condenado. Aí você deve estar pensando, Rainha do Céu? Uai, mas não é assim que nós chamamos Nossa Senhora? É. Só que aí nós cristãos, chamamos Nossa Senhora de Rainha do Céu justamente para dizer, aquela Rainha do Céu Astarte, aquilo lá era uma deusa pagã. A verdadeira Rainha do Céu não é uma deusa, é a mãe de Deus. Não é uma deusa, é aquela que gerou Deus. Por isso, a igreja tira o título dessa deusa pagã e oferece a Nossa Senhora. Aliás, isso aconteceu muito, né? No início do cristianismo, a igreja foi tirando esses títulos pagãos das coisas, né, que eram pagãs, e dando para realmente quem devia. Por exemplo, o Deus Sol, eles cultuavam Deus, o Sol como um Deus. E o cristianismo falou, o Sol não é Deus coisa nenhuma, o Sol é um astro, é uma criatura de Deus. O verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus, né? Ele é o Sol que nos ilumina, né? Então, a verdadeira Rainha do Céu é a mãe de Deus, aquela que gerou o próprio Deus, né? Então, esse termo. Mas a Rainha do Céu era um título dado à deusa Astarte, uma deusa pagã mesopotâmica. Da Mesopotâmia. 21. Versículo 21. Eis aqui o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Amontoai holocaustos sobre sacrifícios e dele comei a carne. Porquanto não falei a vossos pais e nada lhe prescrevi a respeito de holocaustos e sacrifícios no dia em que vos fiz sair do Egito. Não, eu vou falar uma coisa. Está dizendo aqui que os holocaustos de Israel, infiel, não agrada a Deus. Então não adianta você, de repente, ser infiel e fazer um monte de holocausto, sacrifício. Não adianta. Bobagem. Porque, na verdade, se você realmente é uma pessoa desonesta, má, infiel, não adianta fazer milhões de sacrifícios. Não adianta mesmo. Tá bom?
Versículo 29 fala uma coisa muito interessante aqui, para você entender. Corta teus cabelos e lança-os fora. Ergue um canto fúnebre sobre as colinas, porquanto o Senhor rejeita e abandona essa raça contra a qual os encolerizou. Corta seus cabelos. Deixa eu dizer, entre os nazireus, lembra os nazireus ou nazir? Eles deixavam crescer o cabelo em sinal de consagração. Era com alguns judeus também não cortavam aqui, ó, ali até hoje os ortodoxos não cortam aqui esse cabelo daqui, ó, como sinal de consagração. Os nazireus não cortavam seu cabelo como sinal de consagração. Tanto é que o Sansão era um nazireu, um nazir, né? Ele não cortava o cabelo, sinal de consagração. Muito bem. Quando Jeremias fala assim, corta os cabelos, os teus cabelos, Jeremias está falando para o povo de Deus. O povo de Deus se sentia consagrado a Deus, né? Então, o povo de Deus se sentia consagrado a Deus. Então, era como se o povo de Deus usasse uma cabeleira que mostrasse a sua consagração. O povo, né? O povo. E aí, de uma forma simbólica, Jeremias fala, corta os teus cabelos. Ou seja, o povo de Deus já não é mais consagrado. Corta. Israel deixou de ser consagrado. É como se Jeremias falasse para Israel, olha, povo de Israel, pode cortar o cabelo, porque vocês não são mais consagrados a Deus. É uma chamada de atenção. E no versículo 31, fala dos sacrifícios humanos, que até sacrifício fizeram os filhos de Judá, o que é mal aos meus olhos, oráculo do Senhor. Colocaram os ídolos abomináveis na casa em que meu nome foi invocado e imaculado. Ergueram o lugar alto de Tofete, no vale do Benenom, para lá queimarem filhos e filhas, não lhes havendo eu ordenado tal coisa, e que nem me passara pela mente. Rapidamente, vale de Benenom é o que depois virou a Geena, é um vale que tem do lado de Jerusalém. Ali era um lugar em que os jebuseus usavam para fazer sacrifícios de crianças. Tofete, na verdade, é um fogo, uma fornalha, uma lareira. O sacrifício humano sempre foi condenado por Deus, sempre foi condenado por Deus. Só que o povo chega naquela terra, tem cananeu, jebuseu, iteu, eveu, todo mundo. Esse pessoal, alguns têm o costume de fazer sacrifício de crianças e até oferecer a Deus Moloque. Muito bem, isso é condenado por Deus. Só que com esta infidelidade, algumas pessoas, alguns do povo de Israel, se debandavam para esse povo e chegava até o cúmulo de fazer sacrifício humano. É essa condenação que Jeremias faz. Tem gente até indo para o vale de Benenom para fazer sacrifícios humanos. O vale de Benenom é aquele vale perto de Jerusalém que os pagãos usavam para sacrifícios humanos. Altamente condenado por Jeremias, sumamente condenado por Deus. Discurso à porta do templo é um discurso muito duro, tentando chamar o povo para a fidelidade. Et crucem domini fugit partes adversas, vite teleo detribiuda radix David. Aleluia.